Renato, é dois, eu não tô no terceiro. Então, você peça a Elvira para adicionar vocês, tá? Quem não está participando de um WhatsApp novo, um grupo novo da turma. O Não, outro podia sair, né, Bia? Podia Eu sair do saí. outro. O outro sim, né? é que Nesse eu tô novo, no grupo novo com a bolinha verde, só que o Renato falou três, eu fiquei confuso. Ah, tá. Não, aí eram vários outros. Eu estava participando de 7 anos de uns 4 grupos, eu acho. Eu fui saindo de todos. Bom, pessoal, é o seguinte. Nós temos algumas coisas para fazer, né? Para finalizar essa apostila, esse capítulo, aliás. Venho lembrá-los, a Luísa, coitada, acho que foi domingo cedo, me mandou um monte de mensagens, desesperada. Bia, era até sexta-feira para entregar os mapas mentais, me perdoa, posso ter prazo. Calma, Luísa, não foi isso para você? O prazo é até a próxima sexta. Eu deixei um tempão para vocês fazerem, até porque eu não terminei ainda os Aztecas com vocês, terminarei hoje. Então, vocês têm até a próxima sexta-feira para entregar aqueles 3 mapas mentais. Se alguém já entrou lá na nossa sala de aula virtual, já deve ter visto como que está organizado. Quando você abre a aba Atividades, aparecem lá todas O as Guilherme atividades que não eu já tá nessa passei. sala, tá? Oi? O Guilherme não tá nessa sala. Provavelmente não, tá? Eu não tive nenhum contato com ele Eu acho ainda. que Vamos esperar ele ele participar não para eu poder sabe a passar as senha. orientações para ele, tá Eu bom? acho que ele não viu a senha. Ele nem sabe se existe, certo? Então, pessoal, por enquanto não, né? Olha o seguinte, então vocês Ô, têm Bia, 3 pra mim não mapas apareceu 25 de junho, apareceu só sexta. Não, mas aí não tem problema. Quando você abre a atividade, lá em cima vai aparecer, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Aonde é que vocês enxergam? Ó, isso daqui aparece só para mim. Então, quando você clica lá na atividade, você tem aqui o título, que é o mapa mental Os Incas, e em cima vai aparecer ó, a data de entrega, 26 de junho. Eu coloquei lá para aceitar até meia-noite, o que não quer dizer que você tem que me entregar à meia-noite, pelo amor de Deus. Se você terminar hoje, você já pode entregar hoje. Se não me engano, foi o Davi que me mandou uma mensagem. Ah, Bia, eu já fiz dos Incas, falta dos Aztecas e dos Maias. Tudo bem, não tem problema, ok? Então, vocês têm até sexta-feira, meia-noite, para me postar. Lógico, não vai me perguntar na sexta-feira, 10h30 da noite, o que tem que fazer, que não vai dar tempo, você vai fazer o Ô, mapa Bia, mental. é o meu, eu entro assim e ele fala sexta, data de entrega sexta e não 26 de junho, por isso que eu fiquei confusa. Então, mas assim, qualquer coisa você acompanha então pelo SAS Conecta, porque lá SAS Conecta tem a data também de entrega, ok? Uhum. Certo? Então, o que vocês têm que entregar até agora são esses 3 mapas mentais, tá? Até Quanto sexta-feira. que vale? No final de tudo, Renato, eu somo todas as atividades que eu dei e divido por 4, que é o número de pontos que eu posso dar a vocês. Tá bom? Certo? Pelas atividades qualitativas. Pessoal, antes de eu começar a explicar sobre os astecas, continuar a nossa explicação, gostaria que vocês fossem até o bate-papo, fosse até lá o chat, e me mandasse o seu nome completo, porque isso vai valer como chamada, tá? Vai lá no bate-papo, me manda o seu nome por gentileza, para a gente começar aqui. Estou vendo que tem um Guilherme participando aqui da nossa aula. Bem-vindo, Guilherme. Pessoal, vou pedir para todo mundo ligar as suas câmeras, se puderem, para que ele possa nos conhecer. Tá? Liguem as câmeras, o Vinícius já ligou. Quem mais que pode ligar? O Lucas, o Marcos. Vamos ligar as câmeras para Só dar posso as ligar por boas-vindas ao Guilherme. É ruim. Quem puder. Oi, Maria, Ana, Larissa. Bom dia. Deixa eu ver quem mais que está aparecendo aqui. A Isa, a Malu apareceu rapidinho. O Carlos está numa escuridão. Carlos, acende uma luz, senão você vai dormir, Carlos. Ah, não, Bia, tô Se aqui tiver uma na cobertinha aí, você dorme. A Não, tem Malu, coberta tá aqui com uma não. roupa quentinha aí. Bem-vindos, né? E aí, Guilherme, espero que você participe da nossa aula, interaja, seja bem-vindo. Eu me chamo Beatriz, todo mundo me chama de Bia na escola. Sou professora no 7º ano de História. Tudo bem?
Guilherme, você está conseguindo me ouvir certinho? Ativa o seu microfone aí para nós, por favor. Tá, Guilherme? O microfone dele tá ativado. Tá ativado. Guilherme, você está conseguindo nos ouvir? Deixa eu ver se ele está mandando alguma coisa no bate-papo. Então, Guilherme, eu não sei se você consegue nos ouvir, eu espero que sim. Seja bem-vindo. Aí tá para você ver as carinhas de alguns colegas, né? Algumas carinhas com Sônia, a Letícia, Isabela, que eu não tinha visto ainda, Isadora, Luísa, né? É uma turma muito boa, né? Os dois grupos do 7º ano são alunos assim muito participativos, muito amigos, parceiros uns dos outros, né? E eu sou muito feliz em tê-los comigo mais um ano. Espero que você se sinta bem acolhido, tá? Com essa turma. E espero também que a gente possa se encontrar rapidinho para que tudo isso passe e a gente possa dar esse abraço caloroso de boas-vindas ao Guilherme. Não é mesmo? Pessoal, mesmo aí quem não pôde ligar a câmera, tá? Não tem problema não, tá bom? Aí, Guilherme, bem-vindo. Guilherme, me diz uma coisa, pode digitar aí no bate-papo mesmo ou ativar o seu microfone. Você é de Alfenas? Bate-papo, se ele tiver no computador, o famoso chat. Chat. Bom, ele é daqui de Alfenas. Tá? Então, seja bem-vindo. A gente está falando na nossa última aula sobre a civilização asteca, né? A gente viu, por exemplo, que os astecas se fixaram em uma porção do atual território do México, né? Eles se fixaram em uma região, deixa eu voltar aqui, né? Aqui ao redor desse lago, o Lago Texcoco, e no meio desse lago tem uma ilha. Sobre essa ilha, eles fundaram uma cidade chamada Tenochtitlán, certo? Cidade essa criada em homenagem ao Deus Sol. Só que, à medida em que a população foi crescendo, lembra que eu expliquei isso para vocês? Foi necessário expandir o território dessa cidade. E aí, então, começaram a ser criadas chinampas. O que era isso mesmo? Ilhas As ilhas artificiais, exatamente, né? Então, no centro ficavam aquelas construções maiores, mais pesadas, e aonde também a população mais rica, né, a população mais nobre habitava, e ao redor a população mais simples, os locais onde se praticava agricultura e tudo mais, certo? Expliquei para vocês que os astecas, também chamados de mexicas, eles começaram a se tornar cada vez mais fortes e eles se uniram com povos de outras duas cidades que ficavam ali pertinho da cidade Tenochtitlán. Então, a união da cidade Tenochtitlán com a cidade de Texcoco e Tlacopan fez com que houvesse a formação de um grupo muito grande com um exército extremamente forte. E aí, juntos, eles começaram a dominar as áreas ao redor. E aí, então, o Império Azteca, que era para ser uma área pequenininha, né? Se eu voltar lá para vocês, aonde que era o Lago Texcoco, eles conseguiram dominar toda essa área, que é essa mancha verde aqui, ok? Então, a união entre as cidades permitiu a formação do Império Azteca. Para conseguir governar esse império, comentei com vocês que o império foi dividido em 38 províncias. Essas províncias, elas deveriam pagar impostos ao líder asteca, ao imperador asteca, mas deveriam prestar homenagem a esse deus aqui, muito embora tivessem a sua autonomia política e administrativa. Também comentei na aula passada que a sociedade asteca era muito desigual. Então, algumas pessoas eram consideradas mais importantes, tinham mais privilégios, mais status que outras pessoas. Então, a gente podia perceber que havia 3 grupos aqui dentro da sociedade asteca. Tudo bem? Certo? Então, cada grupo recebia esses nomes aqui. Vamos traduzir, né? O que significam essas classes sociais? Então, Tlatoani era basicamente a pessoa que coordenava, governava todo o império. Portanto, o imperador, o rei, ok? Tudo bem?
Logo depois, a gente vê uma outra camada sendo ocupada por 3 grupos de pessoas: os chefes militares, os sacerdotes e os funcionários públicos. Abaixo, nós vimos já que tínhamos um grupo dos negociantes que podiam viajar para locais bem distantes, seguido aqui na camada que tinha 3 grupos, que eram os pequenos comerciantes, que comercializavam localmente, os camponeses e os trabalhadores urbanos. E a base nós tínhamos os escravos. Isso daqui não é novidade, nós trabalhamos a aula passada. A gente parou nesse slide aqui, onde eu estava falando da religião, que os astecas eram politeístas, que seus deuses tinham formas variadas, assim como a gente viu os maias, que eles também acreditavam que havia o mundo sido criado e destruído várias vezes e que cada vez que o universo tivesse sido criado, ele tinha sido criado tentando alcançar a perfeição. Só que os deuses não teriam ficado contentes com 4 versões de universo que eles tinham criado. Cada universo recebia o nome de Sol. Então, os astecas acreditavam que eles estavam vivendo no 5º Sol. Então, para evitar que os deuses destruíssem esse 5º Sol, que era o universo que os astecas e tudo que existia vivia, né, eles realizavam diversos sacrifícios, inclusive seres humanos. Então, para isso, eles capturavam algumas pessoas. As pessoas capturadas eram geralmente por guerra, só que existiam 2 tipos de guerra dentro do Império Azteca, né? As guerras de conquista, que eram realizadas com o intuito de conquistar terras para explorar, para captar recursos, né, para coletar tributos e também para pegar escravos para trabalharem dentro do Império Azteca. Por outro lado, havia um outro tipo de guerra que o único intuito dela acontecer era para capturar pessoas para serem sacrificadas. Bom, lembra que eu comentei na aula passada? Na guerra de conquista, o objetivo principal quando eu capturo pessoa é para que essa pessoa seja um escravo, certo? Porém, ela também pode ser sacrificada. Essa pessoa pode ser também sacrificada. Enquanto que nas guerras religiosas, o único objetivo é capturar a pessoa para ser sacrificada, ok? Certinho? Alguma dúvida por enquanto sobre isso? Não? Não. Assim que eu terminar de falar sobre os 3 povos, eu coloco lá na nossa sala de aula virtual esses slides, tá, Isadora, que acabou de me perguntar sobre isso. Tá bom? Depois Coloca facilita. no grupo que você tá também. Eu posto no SAS Conecta, tá? No grupo eu não vou ficar postando, não, tá bom? Eu posto no SAS Conecta e na sala de aula virtual. Pode ser, Renato? Já tem no Classroom. No Já, Classroom não tem um PowerPoint, mas tem todos os slides no PDF. Isso. Tá? Mas eu coloco no SAS Conecta também, tá bom? Então vamos lá, ó. E aí, pessoal, uma das coisas que era a base da alimentação, que regia inclusive o cotidiano dos astecas, era a produção de milho, né? O milho, ele basicamente era a base da alimentação. Então, eles pegavam o milho e faziam várias coisas com ele, desde comer cru a, por exemplo, cozinhá-lo, ou então produzir farinha, fazer uma papa, que é como se fosse o nosso angu, fazer tortilhas e os famosos tamales. Alguém sabe o que são tamales? Não? Parece uma pamonha, não é, Bia? Eu, por exemplo, falei assim, gente, o que será que é um tamales? Aí eu fui pesquisar, é tipo uma pamonha, tá? Que ela, geralmente, nós conhecemos aqui a nossa pamonha doce, só que, na verdade, eles colocavam carne ali junto, tá? Então, aqui é um exemplo de prato tradicional que os astecas produziam e que lá no México se consome até os dias de hoje, tá? Nossa, eu nunca gostei de pamonha. Eu particularmente adoro pamonha, mas nunca comi um tamales, né? Que tem aí uma quantidade de gordura muito grande, muita... Ai, eu amo pamonha. Dentro, Amo. tá? Salgados, tá? E aí, pessoal, como o milho era um alimento muito importante para eles, né? Já que era a base da alimentação, grande parte dos camponeses se dedicavam ao cultivo do milho, ao armazenamento do milho, à produção de farinha e assim por diante,
muitos dos deuses que os astecas acreditavam estavam relacionados ao milho. Por exemplo, olha aqui, essa primeira aqui era a deusa das 7 espigas. Esse outro aqui era o deus da espiga de milho ainda tenra. O que é a espiga de milho ainda tenra? Sabe quando a espiga de milho começa a nascer e ainda não tem os grãozinhos do milho formados? Isso que é uma espiga de milho tenra, que ainda tem aquele cabelinho vermelhinho, amarelinho, sabe? Mas Aquilo que todos é os deuses deles era são deuses. relacionado ao milho? Isso. E aí tem um outro deus que de fato simboliza a própria espiga de milho, né? Esse deus aqui que era o deus do milho. Então, sempre que eles iam praticar o preparo do solo, o cultivo, a colheita, o armazenamento e assim por diante, até mesmo o preparo de alimentos, eles recorriam a esses deuses relacionados ao milho para agradá-los, para ter uma boa colheita, ou para agradecer uma boa colheita e assim por diante. Então, o milho era muito mais do que a base da alimentação, fazia parte da cultura, da religião, regia o cotidiano dos astecas. Pois não, Renato? Mas você não falou que eles acreditavam naquela serpente lá também? Lembra que eu disse que eles eram politeístas, acreditavam em diversos deuses, como, por exemplo, a serpente emplumada, o deus Sol, né? Só que não são esses dois. Eles acreditavam em vários deuses, inclusive alguns deuses relacionados ao milho. Entendeu? Tá. Então esses três são tipo os principais. Relacionados ao milho. Tá? O deus Sol era o deus que era adorado por todas as províncias dos astecas, inclusive a cidade de Tenochtitlán foi fundada em homenagem a esse deus Sol. Certo? Entendi, obrigado. Pessoal, então apesar do milho ser a base da alimentação, não quer dizer que era a única coisa que eles cultivavam, né? Então, vários outros cultivos faziam parte aí do cotidiano asteca, como, por exemplo, cultivar a chia, feijão, algodão, que eles também utilizavam para poder produzir tecidos, alguns tipos de pimenta, vários tipos de abóbora, tomate, cacau, que inclusive era um produto que servia para separar as classes sociais. O cacau, por exemplo, ele era destinado apenas às camadas superiores da pirâmide social. Então, se você tinha acesso ao cacau, significava que você era uma pessoa de grande status, uma pessoa importante dentro da sociedade. A população mais comum, a população que estava mais à base, não tinha acesso a esse material, tá? Cacau, para E quem se não o sabe, camponês, prima para se produzir o chocolate, né? Então, nesse período, o cacau amplamente apreciado, porém um grupo muito pequeno poderia consumi-lo, tá? Era uma forma de você separar as classes sociais. Pois não, Alonso? Eu já comi cacau, sabe? Aquela Fruta semente, mesmo? aquela semente que fica dentro dele. Da fruta. Então, eu não achei muito bom. Eu, particularmente, também não gosto do cacau puro, né? A semente torrada e moída eu não gosto. Eu acho muito amarga, né? Mas um chocolate 70% já me agrada mais, que é o cacau com um pouco de manteiga de cacau e açúcar, né? Que é só um pouquinho. Então, isso já me agrada um pouquinho mais do que comer só o cacau puro. Não me agrada. Então, pessoal, os astecas... professora, Oi? Mas os camponeses que plantavam cacau, não era? Nem Uhum. eles não podiam se alimentar do cacau, só a Porque classe eles não superior? praticavam a subsistência quase sempre, né? Muitas das vezes eles trabalhavam para aqueles chefes militares, para os sacerdotes, né? Que na verdade tinham controle sobre grandes propriedades. E aí esses camponeses eles trabalhavam e produziam aquilo para outra pessoa, né? E aí esses produtos eram comercializados tanto pelos negociantes quanto pelos comerciantes locais. Então, essa população mais simples, como os camponeses, trabalhadores urbanos, quase não tinha dinheiro, porque eles pagavam muitos impostos e recebiam muito pouco pelo seu trabalho. E aí o chocolate, né, os derivados do cacau eram muito caros. Como eles dedicavam grande parte do seu salário vindos aí do pagamento daquilo que ele trabalhava,
não sobrava nada para ele comprar esse cacau. Ele comprava comida, ele comprava chocolate. Era mais ou menos por aí. Tá? E outras atividades, além, claro, da agricultura, envolvia a produção de cerâmicas, e aí vai desde objetos de enfeite, de ornamentação, a utensílios domésticos, por exemplo, produção de tecidos, aí dos mais variados, cores variadas, eles também dominavam o tingimento de tecidos através do extrato de algumas plantas, de alguns troncos de árvore e assim por diante. Eles produziam muitas ferramentas que também tinham as mais diversas utilidades, desde facilitar, como por exemplo um plantio, a por exemplo criar as ferramentas para aumentar as tinampas e assim por diante, e desenvolver um sistema de escrita baseado em códigos, né? Então, por exemplo, uma casa, eles desenhavam uma casinha, aquilo se representava uma casa e assim por diante. Diferente do que nós vimos dos incas, que não desenvolveram um sistema de escrita. Eles sim conseguiram desenvolver. Então, muito do que a gente conhece hoje sobre eles, além, claro, dos sítios arqueológicos que nos oferecem muitos vestígios, as escritas traduziam muito do cotidiano deles. Então, se a gente sabe tanto, também se deve à escrita que os astecas desenvolveram. Ok? Pessoal, aí eu acabei sobre os astecas, tá bom? Certo? E eu vou pedir, já vou passar para vocês, que vocês façam as últimas tarefas sobre os astecas aí na apostila de vocês, tá? Que está a página 32, tá bom? Então, marquem aí na agenda de vocês para amanhã a página 32. Certo? A gente vai postar isso no Não, Google vocês vão Classroom? fazer, não vai ter que postar nada para mim, tá? Que amanhã a gente vai fazer autocorreção aqui na nossa aula online, ok? Certo? Tudo bem? Então, só a página 32 para amanhã são dois exercícios apenas, tá? Certinho? São só 2 exercícios, muito simples. Um vai falar sobre como que eles fizeram para dominar um território e a segunda, como que eles organizavam esse território. Beleza? Certo? Facinho. Inclusive, falei na aula passada, repeti hoje. Então, quem prestou atenção lá no comecinho da aula vai ter facilidade para responder. Perfeito? Eu não vi uma reportagem, Bia, mas hoje cedo eu fui no YouTube, aí tava dando que o mundo ia acabar hoje, deu ontem, segundo os mapas dos maias de novo. Mas eu não cheguei a ver o Mas vídeo. também tô sabendo dessa história, não. Deus ajuda que não acaba. Eu acho que foi a Maria ou a Larissa, não sei. Alguém me... né? Tipo, será mesmo que vai acabar? É por causa que Eu, Bia, já passei por alguns fins do mundo. A quem Eu também. interessa, né? Então, por exemplo, quando aconteceu a virada do milênio, virou o ano de 99 para 2000, falaram que o mundo ia acabar, né? 2000 para 2001, o mundo ia acabar. Aí depois, 2012. Aí disseram que 2018. Agora, não sei, né? Então, eu já passei por alguns fins do mundo e tô aí firme e forte, né? Bom, É por causa que falaram que pesquisaram o mapa errado. Não, aí são outras coisas. Eu vi em algum lugar que era 2020. Não, 2000 e... Depois eu compartilho com vocês um vídeo que eu não lembro quem foi, acho que foi a Larissa que me mandou para vocês Não, fui verem. eu. Fui eu, Fui eu, Nabi. Fui eu, a Clara. Clara. Depois eu mando para vocês verem o que é que surgiu esse boato aí, mas eu não li nada sobre, tá? Bom, Sobre o fim pessoal, do mundo o que é isso daqui que está na tela? Pizza. Pizza. Alguém não gosta de pizza? A Luísa. Meu Deus, Como Luísa. assim você não gosta? Meu Qual Deus, Luísa? Luísa. A Ela só Rosati gosta- ou a outra? No pescado, Luísa. Meu Ela não Deus. gosta de nenhuma, ela só gosta de abobrinha. Meu Deus. Todas as pizzas do mundo, ela só gosta de abobrinha. Se você não gosta, não, olha isso. Não é à toa que a Luísa é magrinha. Pois é. Né? Que pegado Tem italiano. uma amiga que não gosta, né? Pessoal, aí o brasileiro torna tudo muito mais gostoso, né? As nossas pizzas são mega recheadas com muitos queijos e não sei o quê.
E o Brasil sempre dá uma adaptada num prato tradicional de algum país e dá uma elevada, né? Dá um upgrade super legal. Bom, a pizza é um prato aí tradicionalíssimo italiano. Claro, se alguém que já foi para Itália, se comparar das nossas pizzas, as pizzas italianas são muito diferentes das nossas, né? A pizza italiana, ela surgiu numa região lá no sul da Península Itálica, lá no sul da Itália, numa região chamada Nápoles. Essa região, pessoal, criou um prato em que você pegava um pão com uma massa muito fininha, colocava queijo de búfala e manjericão por cima. Ponto final. Era isso a pizza tradicional. Só que aconteceu alguma coisa em que a pizza lá na Itália modificou. Alguém sabe qual que foi a modificação que aconteceu? Molho de tomate? Molho de tomate, exatamente, né? Então, quando uma pessoa vai preparar uma pizza, ela pega aquela massa, taca um bom molho de tomate por cima para depois colocar os recheios. Inclusive, existem muitos sabores de pizza que tem o tomate por cima, como, por exemplo, essa imagem que está aqui na tela para vocês. Para vocês terem uma ideia, Eu não gosto nem um a pouquinho de modificação da pizza, né, tradicional italiana para essa com molho, que até hoje é utilizada lá na Itália, tem a ver com o descobrimento da América, tem a ver com a chegada dos europeus ao nosso continente. Como assim? Se você for hoje à Itália, Porque não existia comer tomate uma lá? pizza italiana, você vai observar que basicamente é a massa, molho, queijo e manjericão. Mas, tradicionalmente, a pizza, né? A origem da pizza lá em Nápoles é só a massa, queijo e também manjericão. Não devia ser muito gostosa, não. Os europeus chegaram aqui, quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América, a gente vai dizer que Cristóvão Colombo descobriu um novo mundo. E por que se fala em novo mundo? Quando Colombo chega à América, né, lá na região da América Central, ele começa a observar coisas que eram muito diferentes em relação ao que eles conheciam lá na América, lá na Europa, lá na África e também na Ásia. Porque aqui na América tinham povos com aparência diferente, com línguas diferentes, com crenças, costumes, técnicas de agricultura, domínio de animais, plantas que eles nunca tinham visto. Então a gente começa a perceber que esse local aqui, ó, que está nesse mapa, que hoje nós chamamos de América, foi batizada de Novo Mundo. Por que Novo Mundo? Porque apresentou um monte de novas coisas aos europeus que eles não tinham visto ainda em local nenhum. E todas essas coisas que os europeus viram fizeram contraste com tudo aquilo que eles já conheciam. O que é um contraste? Algo muito diferente, certo? Então, tudo aquilo que eles conheciam na Europa, na África e na Ásia ficou conhecido como coisas do Velho Mundo. Por que Velho Mundo? Porque eram coisas que eles já conheciam. Enquanto que aqui na América, eles tinham contato agora com povos, plantas, animais, crenças, costumes e técnicas que eles nunca tinham visto. Então, a América para os europeus era um novo mundo. Olha uma frase que um jornalista acabou escrevendo, falando aí, relacionando as grandes navegações e a descoberta desse novo mundo. Que a viagem de Colombo não marcou o descobrimento de um novo mundo, mas marcou a sua criação. Por que a partir das grandes navegações aconteceu a criação de um novo mundo? Porque passou a ter um intercâmbio. Intercâmbio, o que é intercâmbio? É uma troca. Começou a ter troca de conhecimentos. Muitas plantas que existiam na América foram levadas para a Europa. Muitas coisas, plantas e animais que existiam na Europa foram trazidos para a América. Costumes, crenças, religiões, técnicas, tudo isso começou a ser trocado. Então, o mundo agora, a partir do descobrimento da América, passa a ser um mundo novo. Inclusive, com relação à pizza. A tal da pizza lá da Itália, da região de Nápoles, era o que eu disse para vocês? A massa, queijo e folhinhas de manjericão. Agora, a pizza mais básica que a gente tem é o quê?
Geralmente vai um molho de tomate e queijo, pelo menos, não é? E aí, de onde é que veio esse hábito de se colocar molho de queijo, molho de tomate sobre as pizzas? Através das grandes navegações. O tomate, pessoal, era um produto típico da América. Não existia tomate em nenhum outro local. Com a chegada dos europeus aqui na América, eles tiveram contato com essa fruta, puderam utilizar essa fruta na sua alimentação de diversas formas, assim como os povos nativos da América assim fizeram. Então, quando a gente fala das grandes navegações, a gente também vai falar que as grandes navegações influenciaram a cultura gastronômica do mundo inteiro. Porque muitos produtos que eram novidades para muita gente passaram a ser comercializados em escala global. Então, antes, o que era comercializado de especiaria, de coisas diferentes na Europa, vinha daqui, ó, da Ásia, né, das Índias. Agora, de várias partes do mundo, vários produtos podiam ser comercializados na Europa. E olham coisas que tinham aqui dentro da América que os europeus não conheciam. Milho, abacate, vários tipos de pimenta, a batata e o tomate. O que tem a ver a pizza com as grandes navegações? O que tem a ver a pizza com o próprio processo de transformação, né, de colonização da América? Tem a ver com o tomate, que era um produto que não se conhecia aqui na Itália e que, quando os europeus passaram a ter contato, passaram a fazer uso desse tipo de alimento, tá? Dos mais variados tipos de preparo desse alimento possível. Então, olha só, com as grandes navegações, olha quais que foram as principais descobertas, não só, claro, da América, em onde aconteceu a maior parte dessas descobertas, como também de outras regiões. Então, olha aqui, diversos tipos de pimenta, inclusive o pimentão, tá? A batata, que surgiu lá na região do Peru, tá? Na Cordilheira dos Andes. Milho, que era a base da alimentação da civilização que se desenvolveu aqui na América Central. O tomate, abacate, laranja, uva e diversas especiarias, como noz moscada, pimenta do reino, canela, né? Que começaram a ser exploradas pelos europeus nas áreas dominadas e levadas para a Europa, tá? Alguém aqui já consome todos os dias ou consome de vez em quando algumas dessas especiarias? De vez em Quais? quando eu como canela. Eu O que mais? como batata. Eu acho que todo mundo Batata, consome milho, algumas todo dessas dia. coisas, bastante né? laranja. Batata, milho, Acho que tudo tomate, isso, laranja, Tomate, uva. Laranja. batata, Pois é, e abacate, coisas que são laranja, típicas uva. aqui da América, agora são comuns na nossa alimentação, mas que antes ficava restrito a um grupo muito pequeno. E a partir das grandes navegações, houve a expansão do consumo desses alimentos para o mundo inteiro, né? E aí eu queria propor uma atividade para vocês, tá bom? Relacionada a essa globalização gastronômica. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um desses produtos que estão nesse mapa aqui, pimentão, batata, milho, tomate, abacate, laranja, uva ou especiarias. E vocês vão ter até o domingo à noite para postar uma foto lá na nossa sala de aula virtual, produzindo um prato ou consumindo algo que tenha um desses produtos. Ai, Bia, eu quero fazer utilizando pera. O pera está aqui nesse mapa? Não. Eu quero que vocês vejam um preparo de um prato. Por exemplo, eu fiz essa Precisa ser um atividade o ano passado com uma outra prato escola que eu trabalhava. Pode E fazer aí eu uma pedi pros pizza? deixa eu falar aqui. Então, ó, os alunos observaram esse mapa e apenas eu quero que vocês utilizem os produtos que estão nesse mapa aqui, certo? E vai produzir uma receita, ajudar a mãe aí em casa a fazer receita. Por exemplo, hoje no almoço. Mãe, o que vai ter de almoço? Ah, vai ter batata frita. Então, já presta atenção. E aí eu pedi para os alunos postarem uma foto deles preparando um prato que envolva algum desses alimentos vindos ali das grandes navegações. E aí, olha só, o menino aproveitou que ia ter um churrasco na casa dele e fez um pimentão recheado com queijo. O outro
ajudou a mãe a fazer um estrogonofe. Pegou algumas ervas finas, algumas especiarias para temperar o peito de frango. O outro ajudou a mãe a fazer um nhoque de batata. A outra pegou o irmãozinho e fizeram um bolo com canela por cima, né? A outra aqui fez um bolinho de batata frito com suco de laranja. Esse menino ajudou a mãe a fazer o frango assado com algumas batatas. E aí, essa imagem aqui é o que eu não quero que vocês façam, que é só tirar foto do prato. Eu quero que vocês postem uma foto, uma ou mais fotos de vocês preparando o alimento, tá? Tudo bem? Para a gente saber que alimento que é que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, ó, esses aqui estão certinho. Esse aqui também tá. Esse aqui eu já não gostaria. Eu gostaria que vocês aparecessem ali na produção do prato. Por exemplo, ajudar a fazer um bolo de banana com canela, tá? Então, eu gostaria que vocês postassem Professora, fotos de vocês aqui em casa, auxiliando, tá? Ah, Bia, mas eu não ajudo na cozinha. Não tem problema. Vai lá, não, deixa eu tacar um temperinho aqui por cima da batata, pelo menos. E aí, vou liberar daqui a pouco para vocês a atividade. Então, quando você entrar lá na nossa sala de aula virtual, vocês vão observar essa atividade, globalização gastronômica. Você vai encontrar que tem um desafio aqui que tem que ser feito, ó. Você vai utilizar alguns dos alimentos daquele mapa, o mapa está aqui para quem quiser, e registrar uma foto sua e postar lá na atividade, da mesma forma como vocês têm feito, tá bom? Até que dia vocês vão me entregar? Até o domingo à noite, tudo bem? Certo? Bia, rapidinho, mas então as tarefas Então, ó, são fazer o mapa 3 mapas mental. mentais e tirar essa foto. Ah, o Renato me perguntou, Mas Bia, qual que pode era a ser uma página da pizza? apostila? Oi? Para amanhã? Qual Para que é a amanhã página é da apostila, não apostila? precisa me postar nada não. A apostila é Mas página qual 32. página que é? 32. Tá? Obrigada. Pode ser uma pizza? Pizza? Pode, desde que você consiga mostrar alguns daqueles ingredientes do infográfico. Tá bom? Fala, Antônio, vamos ver se vai dar tempo. Pode ser uma coisa que a gente tem aqui em casa? Claro, pode ser. Por exemplo, viu aquele menino que postou uma foto? Um prato de arroz, feijão, tomate e uma carne? Tomate não, daqueles produtos que tá lá no infográfico? Pode ser. Ah, não, fazer um suco de laranja. Posta lá sua foto com suco de laranja. Perfeito? Certinho? certo. Perfeito. Gente, não vai falar pra tua mãe inventar um prato mirabolante Masterchef, não, tá? Vê e cavoca a mãe um prato simples de fazer que você consegue colocar algumas daquelas coisas que estão disponíveis naquele mapa. Ah, Bia, eu vou postar com uma melancia. A melancia tá lá? Não tá. A melancia já era cultivada na África desde o reino de Gana. Tá bom?